A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal para a gente meditar em cima da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com você que está se sentindo injustiçado. Você já se sentiu injustiçado ou você vem se sentindo injustiçado? Você já carregou culpa por erros do passado? Você já viveu aquele ciclo de vergonha, sabe? De arrependimento, de medo, de não ser aceito por Deus? Ou pior, você já teve aquela sensação de que as pessoas elas te olham e elas só conseguem enxergar aquilo que você fez de errado? Então hoje eu tô aqui para entregar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, na palavra de hoje, que está intervindo por você, né? Deus, ele está intervindo por você nesse momento e ele está assumindo a sua dívida, ele está lutando a sua causa e ele vai te dar um novo começo. Nós vamos começar lendo então Filemon, capítulo 1, versículo 17 a 18. Abra aí sua Bíblia, tá? Vou ler para vocês. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como me receberia. Se ele o prejudicou de alguma forma ou está devendo algo, cobre de mim. Isso está lá então em Filemon. Então agora, olha isso, Paulo está escrevendo, né, essa carta dentro de uma prisão e ele escreve para Filemon. E sabe o que ele está fazendo? Ele está intercedendo por Onésimo. Quem era Onésimo? Ele era um escravo fugitivo e ele quebrou as regras. Ele era um escravo que quebrou as regras, alguém que errou muito feio. Mas sabe o que mais? Onésimo ele tinha se convertido e ele tinha encontrado a graça de Deus. Então ele tinha sido transformado. E Paulo olha para Filemon e diz assim: se te deve algo, coloca na minha conta. Se Onésimo te deve algo, coloca na minha conta. Então Paulo aqui ele está sendo o retrato de Jesus. Ele é um tipo de Cristo, porque é exatamente isso que Cristo faz na nossa vida. É exatamente isso que Jesus fez com a gente lá na cruz. O nosso pecado, a nossa dívida, o que a gente devia, Jesus ele olha para o Pai e diz: se eles te devem algo, coloca na minha conta, eu pago. Isso, gente, isso é redenção. Isso é justiça divina sendo satisfeita através do amor. Então, olha o que diz lá em Romanos 8,34. Cristo Jesus, que está à direita de Deus, também intercede por nós. Lá em 2 Coríntios 5, 18, 19 diz: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Isaías 53, 5 também diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, se hoje você está se sentindo assim como Onésimo, com aquela sensação de que você está devendo, que você está com medo de voltar para a presença de Deus, escuta isso. Você tem um intercessor, você tem um advogado, você tem Jesus que pagou tudo por você. Lá em Isaías 41, Deus, ele sustenta, ele luta e faz justiça. E eu quero ler aqui para vocês. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha mão direita vitoriosa o sustentarei. Está lá em Isaías 41, 10. Então aqui Deus ele começa reafirmando 3 coisas sobre o caráter dele para você hoje. Deus ele está com você. Ele é o Deus pessoal, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que está próximo. E ele vai te fortalecer e te ajudar. Então olha aqui essa sequência dos versículos 11 a 13, ali de Isaías 41. Vejam, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e envergonhados. Quem se opõe a você será como nada, perecerá. Você os procurará, mas não os encontrará. Aqueles que guerreiam contra você desaparecerão completamente.
pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Então aqui, irmãos, é uma promessa de justiça. Sabe aquelas situações que você olha e diz assim: Deus, parece que quem tá errado é que tá vencendo, parece que quem me feriu é que tá bem. E Deus tá dizendo aqui: calma, eu mesmo vou confundir os seus inimigos. Eu mesmo vou envergonhá-los e eles vão perecer, né? E você vai procurar esses inimigos e você não vai mais encontrar. Então não é só sobre a gente, isso é para os inimigos invisíveis também, tá? É sobre as acusações, é sobre o medo, é sobre a depressão, é sobre a vergonha. Sabe, essas vozes de derrota na sua cabeça, essa opressão espiritual, tudo isso Deus tá dizendo: eu vou fazer sumir tudo isso da sua frente. E olha o que ele fala aqui no versículo 14. Não tenha medo, pequeno verme de Jacó, povo de Israel, pois eu mesmo o ajudarei, diz o Senhor. Eu sou o seu redentor, o Santo de Israel. Então, quando Deus usa aqui a expressão verme, pequeno verme, não é para te humilhar, tá? Mas é para mostrar o contraste, que mesmo que você nesse momento está se sentindo fraco, pequeno ou incapaz, o Redentor dos exércitos é quem vai intervir por você. Ele te chama de redimido. Ele te chama de povo escolhido, mesmo sabendo que você se sente frágil. E olha aqui nos versículos 15 e 16, ele continua: você será como uma debulhadora nova, com dentes afiados, triturará montanhas e as transformará em palha, fará os montes virarem pó. Você o espalhará, o vento os levará, o redemoinho o dispersará. Então você se alegrará no Senhor. Então antes você era como Onésimo, você estava se sentindo fraco, estava fugindo, né? Estava se sentindo condenado. Mas agora você vai ser como uma debulhadora nova com dentes afiados. Você vai derrubar montanhas de oposição, você vai vencer gigantes emocionais, espirituais, até mesmo sociais. Então Deus ele vai te capacitar e fazer o que antes era impossível para você. E não para por aí. Olha o que diz no versículo 17 ao 20. Os pobres e necessitados procuram água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios em planícies áridas e fontes nos vales. Transformarei o deserto em açudes e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedros, acácias, murtas e oliveiras. Colocarei no ermo olmeiros e pinheiros juntos. Sabe o que é isso? É a provisão sobrenatural do Senhor. É a restauração das áreas secas da sua vida. É o avivamento nas regiões que pareciam mortas na sua vida. Então Deus está dizendo hoje para ti, a área da sua vida que era um deserto vai florescer. Você pode até olhar para sua história agora e ver só perda, seca, vergonha. Mas Deus está dizendo aqui, eu vou abrir rios onde antes só havia terra seca. Lá no Salmo 126, 5 diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aleluia. E lá em Isaías 43, 19 diz assim: eis que faço uma coisa nova, já está surgindo, não a percebeis? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Então aqui hoje é um novo ciclo. Você está aqui porque Deus está abrindo um novo ciclo na sua vida. É um novo tempo sobre a sua vida. Toda acusação do inimigo, toda vergonha que te paralisava, toda a dívida emocional, espiritual, qualquer dívida que o inimigo queria te lembrar nesse momento, Jesus já pagou por você, amado, amada. Agora é tempo de caminhar de cabeça erguida, com a mão direita do Senhor te sustentando, com o céu te defendendo e com um novo começo para sua história. Amém? Ele pagou a minha dívida. Escreva aí nos comentários:
Ele pagou a minha dívida. Eu recebo esse novo começo. Aleluia. Eu quero fazer aqui então uma oração final com vocês. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu declaro sobre ela, Jesus, que toda vergonha caia por terra em teu nome, Jesus. Que toda acusação se cale, Pai. Que toda dívida espiritual seja reconhecida como paga na cruz, Jesus. Que o teu Espírito Santo as levante, as fortaleça, as conduza a esse novo tempo de identidade, de justiça e de paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou o teu coração. Hoje, então, Deus está fazendo algo novo na sua vida. E glória a Deus, porque Deus é bom, Deus é misericordioso e Jesus te ama. E você não tá aqui por acaso. Se esse vídeo fez total sentido para tua vida, para tua história, nesse momento, dê um like, comente, compartilhe também para aqueles irmãos que precisam receber ou ouvir essa mensagem no dia de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve. Eu também vou deixar um link aqui abaixo na descrição que contém 2 devocionais, que é uma bênção. Tem também 2 links que é para o grupo do WhatsApp. É o grupo Liberte-se. Nós temos 2 grupos agora, um grupo que é aberto para mensagens, que é uma comunidade, onde lá dentro tem trocas, né, de testemunho, né, de dúvidas, a gente fala muito ali do Senhor, de Jesus, então são assuntos relacionados a isso. E o outro grupo, que é o Liberte-se Palavra do Dia, é um grupo fechado, onde você vai receber uma palavra do Senhor, então, de manhã e durante a noite. Até o próximo vídeo, então, irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Beijo!